Oi pessoal, bom dia. Aqui é o Resenha Esportiva. Muito bom dia para todos vocês que estão assistindo aqui. Hoje, terça-feira, vamos trazer para vocês aqui as notícias dos clubes. Falamos, né, vamos destacar a vitória do Corinthians por 3-1 diante do Ceará. Renato Augusto retornando, fez um dos gols, né, foi o destaque da equipe do Corinthians. É um jogador que pode ajudar muito, pelo menos na criação do meio de campo. Ele, o Juliano, ex-internacional, também, que é outro grande reforço. E também vamos falar do Santos, né, o destaque do Santos Futebol Clube. Vamos falar do Santos, que também empatou em 1-1 contra o Fortaleza, graças ao João Paulo. Ele evitou a derrota e também o gol corretamente, dois gols corretamente, um dos gols, né, corretamente anulados da equipe do Fortaleza, e também muito mais. E vamos trazer também outros detalhes, né, também das contratações no mercado da bola do Santos. Já o mercado está agitado. Ontem surgiu, anunciou um meia, o Santos anunciou um meia esquerda que jogou no São Paulo, jogou no Real Madrid, jogou no time B do Real Madrid. E então vamos falar do jogador que é o meia e também do centroavante que o Santos acertou também, que pode ser anunciado ainda hoje. Já avançaram as negociações e o Santos, aliás, venceu a concorrência com o Internacional de Porto Alegre. Já já, mais detalhes desses reforços do Santos para você. Antes, né, vamos destacar também o Atlético Mineiro, que venceu o Palmeiras por 2-0. O Galo é o líder do campeonato, com 37 pontos ganhos contra 32 do Palmeiras, que é o vice-líder. E eu acho que já está na hora do Atlético Mineiro, claro, quem sabe, já voltar a conquistar um brasileiro, porque o último brasileiro que conquistou foi no ano de 1971, há quase 50 anos. Então já chegou a hora do Galo mais lindo do mundo, como diz o Pelé do rádio, Milton Neves, né, disse que já voltaram a conquistar o título, né? Vamos ver, vamos. Mas ainda tem muito campeonato pela frente. Para mim, na minha humilde opinião, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, essas três equipes são os fortes candidatos ao título do campeonato. Então vamos, né, ficar por dentro de tudo do que está acontecendo, dentro dos campeonatos brasileiro, sul-americano e Copa do Brasil. Bom, hoje, né, tem, falando em clássico, hoje tem Palmeiras e São Paulo, jogo da volta das quartas de finais da Taça Libertadores da América. Hoje, se ficar 0-0, dá Palmeiras. 1-1 vai para as penalidades. Ficar 2-2, acho que 3-3, dá São Paulo. Então, vai ser um grande jogo e pode ter certeza e você pode ver que no retrospecto da história da Libertadores, o Palmeiras não leva a sorte contra o São Paulo. E é a chance, né, do Palmeiras quebrar essa escrita. E para o São Paulo, já para manter a escrita hoje, se conseguir uma vitória hoje, a conseguir a classificação jogando no Allianz Parque, pode ter certeza que o São Paulo vai manter a escrita de sempre ganhar, de eliminar o Palmeiras em fases de mata-mata da Libertadores. Já aconteceu em 74, 94 e também, acho que em 2006. 2006 também, 2005 e 2006 aconteceu também a mesma coisa. Acho que foram 4 eliminações do São Paulo diante do Palmeiras, se não me falha a memória, como conta retrospecto entre as equipes que se enfrentaram na competição sul-americana. Bom, agora vamos trazer para vocês, agora falar sobre o Santos, né, que neste último domingo agora, a equipe empatou em 1-1 contra o Fortaleza. E o Santos, relativamente jogou bem, né, no primeiro tempo, ou melhor, foi regular. No segundo tempo melhorou bastante, só que eu acho que o Santos ainda precisa melhorar muito nas questões de posicionamento, as questões de acertos de passes, porque o time tem mais posse de bola, tem. A maioria dos jogos do Santos sempre tem mais posse de bola. Só para você ter uma ideia, o Santos teve 56%, 54% de posse de bola contra 46% do Fortaleza. Fortaleza que faz uma campanha brilhante. O Fortaleza que é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Se vencesse o Santos, seria o vice-líder, ficaria atrás apenas do Atlético Mineiro. E passaria o Palmeiras. Então esse empate até que não foi ruim para o Palmeiras, que perdeu na rodada e acabou sendo derrotado para o Atlético Mineiro, mas foi beneficiado e está mantido por enquanto na vice-liderança, né, após o empate entre Fortaleza e Santos no estádio do Castelão, em Fortaleza. Teve um gol do Fortaleza que foi, na minha opinião, corretamente anulado, porque antes do jogador fazer o gol, ele toca a mão na bola de forma involuntária, porque dizem que, se for olhar na versão, não houve intenção do atleta, mas só que hoje pro VAR, se a bola tocar na mão, tanto seja com ou sem intenção,
aí não adianta. Eles vão anular o gol, anula, dá falta, então sempre acontece isso. Então, assim, nesses casos assim, de possível pênalti, aí o VAR analisa, né, vai consultado através do árbitro, que, claro, o árbitro é chamado pelo VAR, e onde que depois, claro, o árbitro analisando o que viu ou que não enxergou talvez, e aí ele acaba mudando de ideia e acaba decidindo, ou seja, marcando uma falta, ou marcando um pênalti, ou expulsar um jogador. Então depende das regras, porque às vezes o VAR ele pode interferir em algumas decisões, outras não. Então tudo depende, né, como manda a regra do futebol. Porque o VAR, na minha opinião, eu acho que, na minha opinião, fala que vem para melhorar o futebol. Na minha opinião, só piorou. Porque tem seus altos e baixos. Tem vezes que se acerta, tem vezes que é um desastre. Então sempre erra. Então sempre há essa polêmica, né, até hoje. Porque agora até a imprensa tá estranhando. Porque o Santos era sempre prejudicado pelo VAR. No último agora, o Santos não está sendo agora prejudicado. O VAR tá vendo que tá acontecendo lances que irregulares contra o time que se for olhar oscila muito, né? O Santos não pode continuar assim jogando bola e oscilando muito, porque isso aí é ruim, porque o Fernando Diniz ele faz um bom trabalho no Santos, mas só que ele precisa ter controle, porque o Fernando Diniz dá para ver durante todos os jogos do Santos, não sei se vocês observaram, ele sempre grita, xinga os jogadores. Isso aí não é legal, não pode. Eu acho que o técnico tem que ter postura, tem que dirigir o time, é claro, mas de uma outra forma. Não ficar gritando, xingando o jogador, falar palavrão, porque às vezes, que agora com futebol, sem torcida nos estádios, dá pra você escutar grito de jogadores, grito de técnicos dando bronca em jogadores, ou técnico dirigindo o time. Então, às vezes se o técnico falar um palavrão, até o telespectador que está acompanhando ou que está ouvindo o rádio, até os narradores de TV e rádio que estão assim fazendo a transmissão, não vai escutar o técnico xingar um possível palavrão. Então isso aí não é legal. Então eu acho que o técnico Fernando Diniz ele tem que ter esse controle muito grande assim de não fazer isso, né, de ficar xingando jogadores. Igual uma vez quando ele era técnico do São Paulo, ele acabou humilhando o Tietê. Só que depois passou um tempo, né? Foi no ano passado, quando o Bragantino venceu o São Paulo por 4-2. Então acabou acontecendo mesmo, então que isso aí não pegou bem, foi muito repercutido através da toda a imprensa, da mídia esportiva, que não ficou legal para o Fernando Diniz. Então o Fernando tem que mudar assim, esse comportamento, um comportamento, né? Comportamento que ele é importante para que o técnico passe a tranquilidade ao jogador e não fique xingando, porque isso aí pode deixar o jogador constrangido. Isso aí pode abalar psicologicamente até o próprio rendimento do atleta. Então o técnico tem que pensar muito, né, nesse aspecto importante. Mas agora, acredito que agora vamos ver, o Santos vai melhorar, porque agora tá vindo os reforços aí. Na semana passada o Santos anunciou a contratação do meia atacante, que por enquanto está no sub-23, mas logo em breve já vai subir para o time, vai subir, né, para o time profissional. E eu falo do meia Matias Lacava, venezuelano de 18 anos, passou por base do Barcelona, jogou no Puerto Ruabedio, lá da Venezuela, um clube de menor expressão da Venezuela, por indicação do ex-jogador Soteldo, que atualmente joga no Toronto FC do Canadá, ele que indicou ao Santos. Então acho que aí isso animou o Matias Lacava. Teve outros concorrentes que tentou a contratação dele, mas o Lacava ele preferiu o Santos, né, pela história, pelo que talvez ele ficou sabendo através das informações dadas pelo Soteldo, com quem ele tem uma forte amizade. Então, que foi indicação do próprio Soteldo, ex-jogador santista, que é venezuelano também do mesmo país. Então o Santos acabou realizando essa contratação importante. Então o Matias Lacava, 18 anos, que daqui por enquanto está no time sub-23, pelo que consta as informações, dizem que ele foi muito bem nos treinos aí. Vamos ver o que vai acontecer nos jogos, né? Porque, como diz uma velha frase, um velho ditado, treino é treino, jogo é jogo. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, como vai ser o rendimento dele. Se ele for destaque no time sub-23, pode ter certeza que imediatamente o Fernando Diniz vai comunicar à diretoria do Santos
também a comissão técnica das categorias de base, e onde que aí vai pedir, vai pedir a diretoria e o presidente do Santos para que já promova o atleta ao time profissional. Então vamos aguardar. Ontem, né, saiu a informação, até saiu nas redes sociais, saiu também na Santos TV, né, o meia Augusto, me fugiu o nome do jogador ali, vou tentar lembrar o nome. Um meia que é natural de Ribeirão Preto, Augusto Galvão, agora eu lembrei, Augusto Galvão. O Santos ontem né, anunciou publicamente, né, o jogador até se apresentou ao presidente do Santos, colocou a camisa, assinou um contrato de empréstimo até junho de 2022. Augusto Galvão, meia de 22 anos, né, bom jogador, que ele foi revelação, cria da base do São Paulo, jogou até bem no São Paulo, depois jogou na Europa, jogou uns tempos no Real Madrid da Espanha. O Santos acertou a contratação do atleta até junho de 2022 e diz que é um sonho realizado dele mesmo. Ele disse que ele próprio, ele falou que era o sonho antigo dele jogar no Santos Futebol Clube. E então agora ele acertou. Augusto Galvão, que recebeu proposta de empréstimo, porque o Santos agora por enquanto não tem dinheiro, não pode comprar jogadores em definitivo. E o Rueda está fazendo um bom trabalho no Santos, pagando as dívidas, os pendentes que o clube tem. E daquele rombo de 700 milhões, baixou para 500 milhões. Então isso aí já é um caminho bem andado. E por enquanto o presidente, a diretoria está fazendo um bom trabalho. E espero que continue assim e que o Santos volte aos seus dias melhores. E agora pelo menos o clube não está tendo mais problemas com a FIFA. E vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acho que agora, a partir do momento quando o clube começa a tomar os novos rumos, vai pagando as dívidas, dívidas trabalhistas, salários em dias com os atletas, todos os funcionários em geral do clube, e por aí vai, então isso aí é bom. Então o Santos está conseguindo, aos poucos, né, ajeitar a casa. O Rueda, para mim, está de parabéns. O presidente, já falei outras ocasiões, outras lives anteriores, falo agora novamente, está fazendo um belo trabalho. Parabéns, né, ao Rueda, que está fazendo um belo trabalho, né, como na presidência do Santos Futebol Clube. Então ontem o Santos anunciou, né, também já o jogador que já se apresentou ao Santos, que é do Santos por empréstimo até o junho de 2022, Augusto Galvão. E agora hoje, terça-feira, surgiu a informação que o Santos já está quase já acertando, está negociando com um atacante, um centroavante, que parece que o Léo, né, poucos vão lembrar do Léo. O Léo, que tem 28 anos, é um jogador experiente, teve passagem pelo futebol espanhol, jogou no Valladolid, Real Betis da Espanha, jogou no Rayo Vallecano da equipe espanhola também, entre essas equipes espanholas onde ele teve passagens. Ele está prestes a acertar com o Santos, né? O jogador, né, o Léo, que tem 28 anos, é centroavante, que o Santos está à procura de um centroavante, um camisa 9, fazedor de gols. Talvez possa ser ele. Então o Santos já parece, pelo que li nas fontes, parece que o jogador já tá quase certo, mas ainda falta detalhes para ser anunciado como o novo jogador do Santos, né? O Léo, que tem 28 anos, que também jogou no Atlético de Madrid da Espanha, jogou em outras equipes espanholas, atualmente estava no futebol da China e no momento ele está parado, está sem clube, e onde que o Santos já procurou o atleta, o staff do atleta, e parece que outro jogador, ele estava na mira do Internacional de Porto Alegre, e agora parece que, pelo que constam as informações, o Santos atravessou o caminho do Inter, e parece que o jogador já está praticamente apalavrado e acertado com o Santos. Só faltam alguns detalhes para ser anunciado. Eu acredito que até lá para mais tarde, talvez, possivelmente, o jogador seja anunciado como novo jogador do Santos, né? O Léo, centroavante de 28 anos, com passagens do futebol espanhol, jogou para o Rayo Vallecano, Real Betis e também jogou no Atlético de Madrid e outras equipes do futebol espanhol, e ele possa ser o novo reforço do Santos. E claro, é um centroavante que o Santos procura, um camisa 9, porque no momento o Raniel, o Santos não pode contar com o Raniel, porque o Raniel não tá legal. Eu acho que isso aí, e o Diniz, ao invés de ter colocado nesse jogo contra o Fortaleza o Marcos Leonardo, que é um moleque que merece mais chances do time,
colocou o Raniel. Nada contra o Raniel, que teve problemas de saúde, não tem nada contra o jogador, mas ele não tá legal. Eu acho que se numa dessa aí, o técnico acaba queimando o atleta. Isso aí não é muito legal pro técnico Fernando Diniz. Eu acho que agora o técnico tem que pensar bem, não não fazer isso com o jogador. Isso não pode, não. Eu acho uma falta de respeito com um atleta que, na minha opinião, está fora de forma e precisa ainda melhorar muito ainda nas questões táticas, posicionamentos, para que consiga, claro, não só render seu bom futebol e também fazer gols importantes. E eu acho que o Raniel, na minha opinião, acho que o Diniz tem que dar tempo ao tempo para ele e ir melhorando pelo menos o condicionamento físico. E então acho que, na minha opinião, o Marcos Leonardo merece mais chances no Santos. E agora esse jogador, o Léo, que pode ser anunciado aí como um novo reforço do Santos, é centroavante. Foi cria da base, poucos sabem, né? Ele foi cria da base da Portuguesa Santista, da Briosa, que fica do lado da Vila Belmiro, né? O estádio Eurico Mursa, que fica quase pertinho da Vila Belmiro. Ele foi cria da base da Portuguesa Santista. E você vê que coisa, eu nem sabia, eu fiquei sabendo, li a informação ali que ele foi revelado na Briosa, né? Não a Lusa, né? Não, eu falo Lusa, é a Portuguesa de Desportos lá de São Paulo, lá na capital. Eu falo da Briosa, né? A Portuguesa Santista, onde que ele foi a cria da base da equipe da Portuguesa Santista. Então ele agora, o Léo, pode, quem sabe, possivelmente ser o novo reforço santista. E quem sabe agora já para o Campeonato Brasileiro, talvez, vamos ver, vamos torcer para que pelo menos, se der tempo para se inscrever na Copa do Brasil, tanto ele quanto o jogador, né, o Galvão, Augusto Galvão. Esses jogadores, desses 3 reforços que o Santos anunciou, só 2 já vai direto no time profissional. Para vocês ficar, para o torcedor santista ficar sabendo, porque senão às vezes vai pensar, pô, e o Lacava? O Lacava vai, por enquanto, tá no sub-23, mas logo pode ter certeza que ele vai estar no time de cima, e eu acho que ele tem tudo para arrebentar no time do Santos e fazer com certeza jogar um bom futebol. E é um meia atacante rápido, habilidoso. Tanto ele também se Augusto Galvão. Dizem que esse Augusto Galvão diz que ele é um bom jogador. Diz que ele é um meia que tem uma boa visão de jogo. É um jogador que gosta de jogar por dentro, gosta de sempre atacar e sempre assim jogando, encostar com os atacantes, com os meias, os laterais. E é um jogador que vai dar opção de jogada. Então vamos ver. Então é um jogador que eu acho que vai ser um reforço muito importante. Não vou falar que é um baita reforço, mas pelo que eu sei, é um jogador que ele próprio falou que ele quer ajudar muito o clube. Ele veio para somar na equipe santista. Bom, que seja assim, né? Que ele faça bons jogos, que ele entre bem no Santos e faça por merecer a titularidade da equipe santista. Bom, o Santos agora, hoje o time vai realizar o treino no CT Pelé hoje à tarde. Ontem foi folga da equipe, hoje tem um treino no CT Pelé. Acredito que entre amanhã de manhã ou à tarde, o time já viaja para o Paraguai. Vamos saber, claro, ficar por dentro das informações do Santos Futebol Clube, claro, sempre acompanhando os noticiários do time santista nos programas esportivos da TV Santa Cecília. Lá você fica sabendo de tudo que está acontecendo no Santos. Baixada Esporte, Esporte por Esporte, são os programas esportivos que, sim, durante a semana, diariamente, traz todos os detalhes do Santos Futebol Clube, e você, torcedor santista, fica bem informado e fica por dentro de tudo que acontece no time santista. O Santos que joga agora, nesta quinta-feira, 9h30 da noite, contra a equipe do Libertad do Paraguai. E dessa vez o Marinho não vai jogar. Marinho segue fora da equipe santista, vai ficar mais uns 9, 10 dias ainda se recuperando lá no CT Rei Pelé. E o auxiliar técnico do Fernando Diniz, me fugiu o nome do auxiliar, que ele, sabia o nome dele, me foge aqui. Ele disse, né, falou na entrevista coletiva que ontem, claro, ele dirigiu o time no jogo contra o Fortaleza, porque o Diniz estava suspenso. Então o auxiliar técnico dirigiu. Ele falou na coletiva, após o jogo, no empate em 1-1 contra o Fortaleza, que o Marinho ainda segue se recuperando e estão, claro, aos poucos, vai tentar recuperar o atleta às pressas para que ele volte logo
com condições já 100% e para que não ocorra lesões graves no futuro. Então, por enquanto, o Marinho não pode voltar, porque se voltar, há um risco da gravidade da lesão piorar mais. Então tem todos os cuidados possíveis lá. Por enquanto, o Marinho ainda segue em tratamento lá no CT Rei Pelé e segue fora da equipe santista. E então vamos torcer para que o Marinho se recupere logo e que, quem sabe, que ele chegue, que seja não só um grande reforço e que volte a ser aquele Marinho do ano passado, né? Porque o Marinho não está jogando bem já faz um bom tempo, mas por causa que também teve problemas de Covid, ele pegou Covid, depois o futebol dele deu uma caída. Então o rendimento dele da equipe do Santos nos últimos jogos há um bom tempo caiu bastante. Então o torcedor santista já estava nervoso, perdendo a paciência com o Marinho. Mas o torcedor tem que ter paciência mesmo. Esse é o time que vai disputar o Campeonato Brasileiro, o time que vai ficar no meio da tabela do campeonato. Eu acho que, na minha opinião, não briga pelo título, na minha humilde opinião, mas vamos ver. Pode ser que eu quebre a cara, não sei, mas eu acho difícil porque o Santos uma hora ganha, perde, empata outro, o time dá uma oscilada durante todo o campeonato. Então o Marinho segue fora nesse jogo contra o Libertad, também no domingo, 6h15 da tarde, contra o Internacional de Porto Alegre. Bom, uma ressalva aqui para vocês, que no domingo, que eu gravei uma live, falei sobre o João Paulo, que recebeu o terceiro cartão amarelo e não jogaria contra o Internacional. Eu errei, tá? Desculpa aí, uma correção. Não foi o João Paulo que recebeu o terceiro cartão amarelo, e sim foi o Marcos Guilherme. É o Marcos Guilherme que não joga contra o Inter, tá bom? O João Paulo não está suspenso, o João Paulo joga normal, está, claro, vai jogar normal no jogo de domingo, 6h15 da tarde, na Vila Belmiro contra o Internacional de Porto Alegre. Então o João Paulo vai continuar na meta santista, jogando no gol do Santos, que para mim é um baita goleiro, está jogando muito bem nos últimos jogos, está numa fase muito boa na equipe do Santos. Então eu acho que agora o Marcos Guilherme vai fazer muita falta, embora tenha uma cláusula contratual, porque o Marcos Guilherme veio de empréstimo do Internacional. Diz que tem uma cláusula que quando tem jogos do Santos contra o Inter, o atleta não pode enfrentar o ex-time, o time onde ele está, onde detém um passe, o passe assim, ele pertence ao Internacional. Então há uma cláusula contratual que o atleta não pode enfrentar o ex-time. Então parece que deu até certo, relativamente deu certo, porque o Marcos Guilherme levou o terceiro amarelo justamente no empate em 1-1 contra o Fortaleza. Então aí onde que ele não joga neste próximo domingo às 18h15 no horário de Brasília contra o Internacional de Porto Alegre. Então o Santos que vai ter jogos difíceis e complicados, e agora o foco é o Libertad do Paraguai. E parece que, com as informações, parece que no jogo lá no Paraguai vai ter torcida, viu? Parece que a Conmebol liberou 10% dos torcedores que vão ocupar o estádio Defensores del Chaco em Assunção. O jogo que será à noite, né, às 21h30, no horário de Brasília, com transmissão da Conmebol TV. Transmissão da Conmebol TV, que detém os direitos da Copa Sul-Americana, quanto também da Libertadores, e juntamente com as outras emissoras. Então esse jogo com transmissão da Conmebol TV, vamos ficar ligados, acompanhando o jogo entre Libertad e Santos. Se o Santos perder por 1-0 para o Libertad se classifica. Empate com ou sem gols da Santos, 2-1. Já vai para os pênaltis. Ficar 2-1 para o Libertad do Paraguai, igual foi o placar semelhante na Vila, em que o Santos venceu por 2-1, vai para as penalidades. Então o Santos precisa, né, conseguir se classificar, porque vai ser importante nessa classificação. E se o Santos passar pela equipe do Libertad do Paraguai, vai enfrentar o vencedor de Rosário Central da Argentina ou o Bragantino. Pode dar um Santos e Bragantino nas semifinais da Copa Sul-Americana. Vamos aguardar, que com certeza, se der mesmo essa semifinal entre essas duas equipes, vai ser dois grandes jogos. E Santos e Bragantino ultimamente só empatam, né? Tanto na Vila quanto jogando em Bragança Paulista, só deu empate entre Santos e Bragantino. Então, se as duas equipes passarem, tanto o Santos pelo time paraguaio do Libertad, quanto o Bragantino pelo time argentino, que é o Rosário Central, joga em Bragança Paulista, aí acredito que eu acho que o Santos tem tudo para fazer
não só passando pelo Libertad, mas também fazer um grande jogo contra uma grande equipe, que é o Bragantino, treinado pelo técnico Maurício Barbieri. Então, gente, vamos encerrar aqui a live para vocês. Então vamos ficar ligados no futebol, no mundo dos esportes. Hoje à noite, fiquem ligados. Vocês, torcedores de São Paulo e Palmeiras, fiquem ligados. Hoje à noite, 21h30, São Paulo e Palmeiras fazem o clássico Choque Rei, hoje pela Libertadores. Se ficar 0-0, dá Palmeiras. Se ficar 1-1, vai para os pênaltis, mesmo placar semelhante no Morumbi. Se ficar 2-2 ou 3-3, dá São Paulo. Então, vai ser um grande jogo e que com certeza está em aberto para as duas equipes. E pode ter certeza. Então, o técnico do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira, o português Abel Ferreira, e também o técnico argentino Crespo, né, hoje, vamos ver quem levará melhor neste confronto que promete fortes emoções. A todos vocês, então, fiquem ligados. Um abraço para vocês. Tenham uma ótima semana e que tenha fé em Deus que tudo vai dar certo, tudo em questão de planos, sonhos em nossas vidas, e com certeza vamos sempre lutar pelos nossos objetivos e acreditar sempre que dias melhores virão em nossas vidas. Tá certo? Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.